Fala aí, galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, continuando aqui os nossos estudos sobre a modernidade e os filósofos, né, e a filosofia na modernidade, hoje nós vamos abordar um dos principais autores desse período, um dos mais cobrados no Enem, que é o Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, que é um filósofo que nasce em 1588, tá, e virá a falecer em 1679, ou seja, ele vai viver um período que é um dos mais importantes, Thomas Hobbes é inglês, da história da Inglaterra, que é justamente, né, a Guerra Civil Inglesa ou a Revolução Puritana, que a gente vai perceber que vai ser fundamental na ótica, na perspectiva de pensamento do Thomas Hobbes. E o Thomas Hobbes ele é tão importante porque ele é tratado num contexto, não é nem como um dos filósofos que vai abarcar o chamado contratualismo. Então, se vocês verem esse termo na sua prova do Enem, pode ter certeza que em algum grau o Thomas Hobbes vai estar envolvido nessa ideia. Tá? O contratualismo em si, nós vamos abordar numa aula mais para frente, mas já saibam que o Thomas Hobbes está envolvido nessa ideia e que a visão dele do que seria esse contrato social ela é muito particular. Ela vai ter um contexto bastante específico a partir dessa ótica do Hobbes e a gente vai ver agora o que levou o Hobbes até esse pensamento. Tá? Thomas Hobbes, aqui está uma imagem dele, né? Bom, o que vai levar o Thomas Hobbes até essa perspectiva, tá? Basicamente é, como eu já falei com vocês, a Guerra Civil Inglesa, a Revolução Puritana, que vai opor de um lado o parlamento, o exército, o New Model Army, e do outro lado o rei, com apoio ali, né, de alguns aristocratas, de membros da nobreza. Então, basicamente, eu vou ter duas perspectivas políticas, tá? Uma ligada mais a uma tradição, né, ligada ao rei, e outra ligada a uma classe ascendente, que era a burguesia, a gentry inglesa. Então, esses dois polos de poder, eles vão entrar em choque. O Thomas Hobbes ele vai estar presente justamente nesse contexto. E é esse elemento, por isso que é muito importante sempre nós contextualizarmos, tá, o que cada autor presenciou, pelo menos grandes eventos históricos, para cada um deles chegar à sua conclusão. Então a Guerra Civil Inglesa ela vai ter um papel fundamental na perspectiva do contrato social a partir da ótica de Hobbes. Além disso, um outro ponto que vai levar o Hobbes à sua conclusão de contrato social é a questão do racionalismo, né? Como nós já percebemos aqui, o Hobbes ele passa a maior parte da vida dele no século XVII. E se vocês já viram a aula que nós falamos sobre modernidade, lá vocês viram que no século XVII algumas perspectivas iluministas já estavam sendo desenvolvidas, especialmente, tá, a partir de John Locke e a partir de René Descartes. Então, essas duas ideias elas vão ter também influência no pensamento, né, do Thomas Hobbes, especialmente o racionalismo cartesiano, a partir de uma fundamentação do governo, não numa perspectiva religiosa, numa perspectiva de uma moral cristã, mas numa perspectiva racional, baseado em, em um arcabouço, em um contexto mais racional. Justamente por isso o Hobbes ele vai criticar uma noção de um governo baseado em uma moral cristã e uma sociedade que utiliza isso como perspectiva política. Então, ele é um grande crítico desse aspecto. Sempre é importante lembrar que tanto na França quanto na Inglaterra, desde a Idade Média, o rei tinha esse caráter um pouco sobrenatural, um pouco divino, os chamados reis taumaturgos. Então, os reis, querendo uns mais, outros menos, tinham um pouco dessa aura mística em torno deles. E o Hobbes, é um dos que vai criticar, né, bastante essa perspectiva política. Daí, ele ser um grande crítico da chamada teoria do direito divino, ou do direito divino dos reis. Tá? Então, por isso que ele vai dizer que essa ideia, que essa concepção política, ela é irracional. Ou seja, aqui eu tenho, de novo, voltando àquela aula que a gente já viu sobre modernidade, a ideia de razão versus religião. Tá? Por mais que as duas possam, em determinado grau, caminhar juntas, na perspectiva de Thomas Hobbes, isso não vai acontecer. Tá? Então, o racionalismo implicava numa total ou numa grande, né, afastamento entre política e religião ou qualquer influência de um sobre o outro. E
entre aspas, a prova que ele vai utilizar sobre isso é justamente a física de Galileu e o movimento dos corpos, tá? Já que a partir de uma perspectiva física e matemática, o movimento dos astros, o movimento do universo, pelo menos aquilo que era conhecido até o momento, será explicado, ou seja, não vai ter nenhum aspecto de Deus, nenhum aspecto religioso. A física e a matemática, ou seja, a razão com letra maiúscula, explicarão esse contexto, esse movimento dos astros. Então, isso é utilizado também por Hobbes para dizer que a forma de governo e o Estado não deveriam ser pautados por uma perspectiva religiosa. Tá? E isso vai ficar muito claro na obra dele, que é o Leviatã. Bom, o Leviatã é uma obra que vai abordar, tá? E daqui a pouco a gente vai fazer um estudo especificamente sobre a capa do livro, que é muito importante, que isso já foi abordado em Enem também, tá? Que a capa do livro ela já te diz muita coisa do que o Thomas Hobbes tinha nas ideias dele, tá? Mas falando sobre os escritos do Leviatã, vai abordar o estado de natureza do homem, que na perspectiva de Thomas Hobbes, o homem em seu estado de natureza, ele é mau, ele é guiado por prazeres simples. Então, se o homem tem fome, ele come. Se o homem quer dormir, ele dorme, tá? Se o homem ele tem sede, ele vai beber alguma coisa independente de qualquer limite ou de qualquer obstáculo que esteja impedindo esse homem de alcançar o que ele quer. Então, como o homem ele é guiado por esses prazeres simples, necessidades básicas, tá? O Hobbes ele vai entender que o homem é mau porque justamente ele vai atacar o outro homem, ou seja, os homens eles vão atacar uns aos outros guiados por esses prazeres simples. Daí ele entender que o homem por natureza é mau e que a sociedade ela não é natural, ou seja, a sociedade ela não é inerente ao homem. A sociedade ela é algo que se impõe ao homem, ela não é algo natural. E a gente vai ver já já como é que o Hobbes resolve, entre aspas, desse problema. E toda essa perspectiva do Hobbes ela fica muito salientada no exemplo que ele pega do rei Davi, que é um rei que tem, para quem já leu a Bíblia, tem alguns problemas, né? Ele não é exatamente o tempo todo honesto, ele não é exatamente o tempo todo a melhor pessoa do mundo, mas ainda assim ele é tratado como um grande exemplo, como uma grande pessoa, como um grande líder, um grande guerreiro. Por quê? Porque mesmo tendo todas as questões, ele ainda vai se portar como esse grande líder, como esse grande guia da sua nação. Então o exemplo do rei Davi ajuda a explicar muito ao que Hobbes entende como política ou como o que seria melhor para um determinado estado. Tá? E isso a gente pode também fazer uma perspectiva nessa frase, o lupus est homo homini lupus, aquilo que vocês conhecem como o homem é o lobo do homem, que é uma frase que é frequentemente associada ao Hobbes, que está em enunciado de questão, ou às vezes está em alternativa de questão. O que ele quer dizer com essa frase, por mais que não tenha sido ele a cunhar essa frase? Que o homem seria o próprio predador do homem, que o maior perigo para o homem seria o próprio homem, justamente por aquilo que nós vimos, que o homem é guiado por prazeres simples e, entre aspas, ele não respeitaria limites para exercer as suas vontades. Daí, o homem estar em constante estado de guerra. Por isso, ele vai criticar a concepção aristotélica do zoopolítico, ou seja, do homem ser um animal político, de que era natural ao homem estar em sociedade, que era natural ao homem fazer política. O Thomas Hobbes, ele entende isso completamente diferente. Ele entende que a sociedade, na verdade, ela se estabelece como uma forma do homem tentar diminuir a violência, já que o estado natural do homem era a guerra constante. Isso é muito importante ter em mente, ter em perspectiva, porque isso vai ser pedido para vocês em vestibulares, em contraposição a outras ideias que nós vamos ver, por exemplo, do Jean-Jacques Rousseau e do John Locke, que vão também falar sobre a sociedade, o estado de natureza, mas numa outra perspectiva. Então sempre tenham em mente que Thomas Hobbes pregava que o estado de natureza do homem, o homem em seu estado mais natural, ele é mau, ele se guia por prazeres simples, ele está em constante estado de guerra para alcançar aquilo que ele almeja. E agora a gente vai fazer um estudo, né, sobre essa imagem aqui da capa do Leviatã, que é importante para a gente entender o que o
Hobbes subentende como o ideal político. Bom, aqui a gente tem, né, vocês podem perceber, um rei, né, aqui em grande perspectiva. Então esse rei seria esse Leviatã. O Leviatã, ele é um monstro bíblico de proporções colossais. Então esse rei, ele seria, entre aspas, essa grande figura de força, daí o nome Leviatã. E vocês podem perceber que no corpo do rei tem pessoas, ou seja, o rei encarnaria o seu povo. Lembra do exemplo do rei Davi? Então o rei, ele encarnaria o seu povo, ele encarnaria essa figura de liderança. O rei, entre aspas, seria o próprio povo, a própria sociedade. E por que que o rei encarnaria essa figura? Tá? E aqui a gente pode perceber pelos dois elementos que estão nas mãos do Thomas Hobbes. De um lado, o cetro. O cetro simboliza o poder real, simboliza o próprio Estado, a própria força do rei. E uma outra mão, nós temos aqui a espada. Essa espada representaria a justiça, ou seja, o rei encarnando, tá, a figura do povo, ele teria em suas mãos o poder e a justiça caminhando lado a lado. E isso seria simbolizado pela coroa. Então nós temos aqui nessa imagem, tá, bastante sintetizado o que o Maquiavel, o que o Thomas Hobbes, perdão, quer dizer, tá? Que o rei, ele estaria na sua posição de poder justamente como um mediador, tá, da segurança. O rei seria um grande mantenedor da segurança. O rei encarna o povo através da sua representação de poder, que é a coroa, e vocês podem ver que aqui o rei ele está em perspectiva maior, olhando para essa cidade aqui embaixo, ou seja, então o rei ele seria ali como uma espécie de grande vigia ou grande guia dessa sociedade, e isso é muito perceptível na figura, que é a cidade em perspectiva, até tem uma igrejinha aqui, as casinhas aqui embaixo, a população sendo o manto real. De um lado, nós temos aqui o cetro simbolizando o poder, o Estado, do outro, a justiça. Ou seja, o rei concentraria tudo isso nele, porque dessa forma ele conseguiria ser esse grande garantidor, esse grande mantenedor da segurança, que não seria possível sem essa perspectiva dessa figura real. Bom, e como que a gente analisa agora o contrato social a partir do Thomas Hobbes? Bom, o contrato social que ele pregoava era uma renúncia a essa liberdade original, porque mesmo esse homem sendo mau, lembra do início da nossa aula? O homem ele é mau? Sim. O homem ele seguia por prazeres simples? Também. Porém, o homem ele é livre. Nada, nem ninguém controlaria esse homem, simplesmente os seus prazeres e as suas vontades. Então é uma liberdade, mas é uma liberdade perigosa, porque quando todos teriam essa liberdade, na perspectiva de Hobbes, tá, não existiria um respeito, não existiria um limite. Então os homens renunciariam a essa liberdade, tá? E o nome dessa renúncia da liberdade é a sociedade. Tá? A sociedade ela tem limites, como vocês muito bem sabem, mas a partir disso seria garantido esse respeito mútuo, esse limite entre as vontades de cada um para, entre aspas, garantir o bem coletivo. E através disso seria transferido a esse soberano a capacidade de autogoverno. Lembrando que Hobbes ele dizia que esse autogoverno ele poderia ser transferido a um único homem, o rei, ou a uma assembleia. Porém, como sempre é importante lembrar que o Hobbes vivenciou uma guerra entre rei e parlamento, ele achava que quando existia uma assembleia, um conselho de notáveis ou um conselho, enfim, um parlamento, tá? Isso ocasionava brigas políticas. Então, quanto menos pessoas tivessem acesso ao poder, no caso uma única pessoa, menor era a chance de dar algum problema, sempre lembrando na perspectiva de que o homem é mau a partir da perspectiva de Hobbes. Tá? Então, quanto menos pessoas no poder, menor a probabilidade de dar algum problema. Então, a partir disso, esse poder ele vai se tornar absoluto, ou seja, é transferido o poder a esse soberano na sua capacidade de autogoverno, sempre lembrando de preferência uma pessoa só, tá? E essa pessoa exerceria o poder de forma absoluta, encarnando a própria figura do Estado para manter a segurança. Agora, isso quer dizer que esse soberano ele teria o poder total e completo? Não queria, isso não estava na obra de Thomas Hobbes. Cuidado para não interpretar dessa maneira. Ele
né, dizia acima de tudo que esse poder ele era absoluto para manter a segurança, mas caso o próprio rei se utilizasse de algum método para ultrapassar limites aceitáveis das liberdades, né, ou pelo menos dessa segurança que seria garantida na própria figura dele, esse rei ele poderia ser afastado do poder e uma outra pessoa exerceria essa figura de poder. Tá? Então, cuidado com esse aspecto, ele não é um total e completo defensor de um rei superpoderoso, não. Ele fala que o rei estava naquela posição para manter a segurança acima de tudo e impedir que essa liberdade dos seres humanos se tornasse uma violência total e completa. Beleza, rapaziada? Então é isso. Valeu. Abraços.